Eu não estava esperando por isso. Os ucranianos estão se preparando para protestar contra Zelensky. Tudo isso se deve ao projeto de lei número 12.414. Uma lei que acabou de ser aprovada no parlamento ucraniano há algumas horas, com uma contagem de votos de 263 a 13. De acordo com esta lei, as duas agências independentes de combate à corrupção na Ucrânia, o Bureau Nacional Anticorrupção, NOBU, e o Escritório Especializado do Procurador Anticorrupção, Escritório Especializado do Procurador Anticorrupção, estão agora sob a autoridade do governo ucraniano. A corrupção no governo tem sido um grande problema na Ucrânia desde sua independência, sendo essa a razão da Revolução Maidan em 2014, e essas agências foram estabelecidas após essa revolução para garantir que o governo ucraniano e os funcionários ucranianos se tornem cada vez menos corruptos. E é exatamente por isso que os cidadãos ucranianos e os soldados ucranianos estão muito furiosos. Porque como uma agência pode fiscalizar a corrupção no governo se é o próprio governo que a supervisiona? Por isso, essas agências sempre foram independentes. Mas, segundo essa lei, isso pode mudar. Agora, enquanto estou gravando isso, este projeto ainda requer a assinatura do presidente ucraniano Zelensky para se tornar uma lei oficial. Mas isso pode ter acontecido. Ainda não temos uma confirmação porque esta lei foi introduzida pela administração Zelensky. E é por isso que há chamadas públicas para um protesto no centro de Kiev enquanto estamos gravando este vídeo. Se isso acontecer, será a primeira vez que vemos protestos contra o governo ucraniano desde que a invasão em grande escala russa começou. Não apenas os cidadãos, mas até os soldados estão convocando protestos em frente ao escritório presidencial esta noite, como pode ser visto na tela. Então, vamos entender exatamente o que era este projeto de lei, o que ele está tirando e por que os ucranianos estão tão irritados. Sei que quando menciono bots russos desgostando dos nossos vídeos, muitos nos comentários dizem que estou mentindo para fazer mais pessoas gostarem dos meus vídeos. Bem, adivinha? O Google acabou de confirmar que a China e a Rússia executam campanhas de propaganda patrocinadas pelo Estado no YouTube. E recentemente, o YouTube teve que remover 11 mil canais, que eram pagos pelo governo chinês e pelo governo russo. Como você pode ver, não estamos mentindo quando dizemos que os governos estão gastando milhões, se não bilhões de dólares para controlar o que o público estrangeiro vê. Por isso, sua ajuda é mais crucial do que nunca. Se você puder apenas tirar um segundo e clicar nos botões de curtir e se inscrever abaixo, isso realmente ajuda este vídeo. O tweet da Devana Ucrânia explica com precisão o que tem ocorrido na Ucrânia e por que isso é um problema tão sério. Então, vamos lá. Algumas dessas coisas podem te chatear, especialmente se você caiu no culto à personalidade e vê Zelensky como um herói. Mas isso não é propaganda russa. Você encontra esses relatórios na mídia ucraniana e até na imprensa internacional respeitável. O G7 e a União Europeia já responderam a esses eventos. Em caso de dúvida, pergunte à inteligência artificial. Primeiro, a Ucrânia pretende aderir à União Europeia e recebeu um conjunto de tarefas para concluir antes da adesão. Isso incluiu uma longa lista de leis a serem aprovadas e instituições a serem estabelecidas. Como parte da reforma anticorrupção, a Ucrânia, a pedido da União Europeia, criou o Bureau Nacional Anticorrupção, o Bureau Nacional Anticorrupção, o Escritório Especializado do Procurador Anticorrupção, o Escritório Especializado do Procurador Anticorrupção e o Bureau de Segurança Econômica da Ucrânia, o Bureau de Segurança Econômica da Ucrânia. Eles deveriam atuar como uma unidade de forças especiais, detetives anticorrupção e fiscais econômicos. Crucialmente, a União Europeia exigiu que eles fossem independentes do governo, com liderança escolhida através de competição transparente e justa, não por nomeações políticas. Isso é importante porque é exatamente o que o projeto de lei visa. Essas instituições começaram a trabalhar ao lado de jornalistas e ativistas anticorrupção, como o Centro de Ação Anticorrupção e BIPS-Info, e outros. Como quase não há corrupção entre os cidadãos ucranianos comuns, tudo está concentrado no governo. As investigações, naturalmente, miraram em funcionários, oficiais de alfândega e ministérios. Eles descobriram corrupção dentro do gabinete presidencial, supostamente liderada por Andriy Yermak. Agora, vamos pausar aqui, porque essa é uma figura realmente importante.
Yermak é o chefe de gabinete do presidente ucraniano Zelensky, e além disso, ele também é uma figura-chave no Conselho de Segurança e Defesa Nacional. De fora, olhando para dentro, ele é o braço direito de Zelensky com influência extraordinária, e é por isso que muitos na mídia o chamam de o segundo homem mais poderoso da Ucrânia, logo após o presidente Zelensky. Desde o início da invasão em 2022, eles têm sido inseparáveis, dividindo bunkers de guerra, visitando juntos a linha de frente e colaborando na iniciativa de paz. Ele já visitou os Estados Unidos várias vezes, em visitas oficiais e também sozinho. Ele não estava acompanhando Zelensky, e é por isso que há alguma controvérsia em torno dele, especialmente em Washington. Muitos em Washington acreditam que ele tem poder demais, não sendo apenas o chefe de gabinete. Ele controla a política externa, inteligência, nomeações judiciais e até narrativas midiáticas. Por isso, muitos diplomatas americanos temem que decisões cruciais estejam nas mãos de um único funcionário não eleito, o que pode ser perigoso para a democracia, especialmente em tempos de guerra. Então, agora que você sabe quão importante esse homem é e quem ele é, vamos voltar para aquele relatório. Yermak culpou seus deputados e saiu limpo. Depois veio a revelação de corrupção. Depois vieram as revelações de corrupção diretamente ligadas ao ministro da Defesa Reznikov, que renunciou, mas evitou punição. Outro escândalo envolveu o vice-primeiro-ministro Chernysov, que se recusou a retornar à Ucrânia do exterior após ser exposto até que Zelensky o convenceu a voltar. Ele não apenas evitou acusações, mas surpreendentemente manteve sua posição. Em terceiro lugar, na competição pela Agência de Segurança Econômica da Ucrânia, o veterano de guerra, Alexander, venceu. O governo não tinha o direito legal de negar sua nomeação. A União Europeia selecionou os candidatos e a votação na Ucrânia foi independente. A única função do gabinete era nomear oficialmente o vencedor. Mas Zelensky solicitou a substituição do veterano de guerra independente por um candidato leal ligado ao gabinete presidencial. A comissão recusou. Então, sob as ordens de Zelensky, o gabinete violou a lei ucraniana e recusou-se a nomear o vencedor. Seu pai distante, que o abandonou na infância, supostamente possui cidadania russa. O vencedor nem sequer fala com ele e acredita que seu pai realmente possui cidadania ucraniana porque ele vive na Ucrânia. Toda essa situação é absurda, já que o Serviço de Segurança da Ucrânia o investigou antes da competição e não encontrou nada preocupante. Enquanto isso, toda a família do general Skritsky vive na Rússia e apoia Putin. E o irmão do conselheiro presidencial vive na Rússia e também apoia Putin. Contudo, essas pessoas têm acesso completo aos segredos de Estado. Zelensky, então, começou a perseguição política contra Vitaly Sabunin, chefe do Centro de Ação Anticorrupção. Agora vamos falar sobre isso em um segundo, porque tem um relatório interessante sobre isso do Financial Times. Mas vamos continuar com este. Buscas foram realizadas sem mandados judiciais em sua unidade militar. Uma instalação estratégica classificada, bem como na casa de sua esposa e filhos, um lugar que ele não visitava há anos. Até a mãe do herói piloto caído, Joyce, foi alvo. A razão oficial para essa perseguição? Que Sabun usou um carro do governo durante uma viagem de negócios, o que é permitido. Veículos de comunicação e organizações da sociedade civil ucranianos condenaram as invasões, alertando que a Ucrânia está se assemelhando a um regime autoritário. Os governos ocidentais ignoraram a questão, apesar de veículos como o Guardian terem relatado sobre a repressão. É importante ressaltar que isso ocorreu há poucos dias, e logo em seguida eles estão intensificando suas ações contra agências e organizações anticorrupção. As coisas estão se desenrolando no pior momento, mas falaremos sobre isso em breve. Por enquanto, sigamos com o relatório. Dias depois, 70 incursões simultâneas foram realizadas na Nabu e Sapo, novamente ilegalmente e sem mandados judiciais. Extraoficialmente, foi dada a razão de que eles estavam procurando por um agente russo que ajudou um oficial da Serviço Federal de Segurança e um ex-deputado a fugir da Ucrânia. Porém, documentos oficiais afirmaram que as buscas se referiam a um acidente de carro ocorrido há 3-4 anos, no qual um funcionário da Nabu prestou primeiros socorros às vítimas. A verdadeira razão,
A NABU iniciou uma investigação sobre o ex-chefe de Zelensky de seus dias de comédia, que fugiu da Ucrânia com o braço direito do oligarca Komorowski. O mesmo Komorowski que levou Zelensky ao poder e agora está preso. A NABU também expõe regularmente agentes russos dentro do Serviço de Segurança da Ucrânia, inclusive, outro foi pego hoje mesmo. As invasões foram realizadas pelo Serviço de Segurança da Ucrânia sob ordens de Zelensky. Eles afirmaram ter descoberto um agente russo na NABU. Isso não surpreenderia, já que agentes russos estão por toda parte. Mas este incidente desencadeou uma reação internacional. Na noite passada, o G7 criticou o governo ucraniano pela perseguição a NABU e Sapo e exigiu uma reunião urgente. A delegação da União Europeia, na Ucrânia, postou uma mensagem mais suave, dizendo que a Ucrânia implementou muitas reformas anticorrupção e instando o governo a não destruí-las. Hoje, Zelensky apresentou um projeto de lei ao parlamento, propondo eliminar a independência de ambas as agências, colocando-as sob a autoridade direta do procurador-geral. Isso significaria que eles não poderiam mais investigar a corrupção do governo, e o procurador-geral poderia encerrar qualquer caso por decreto. Como quase toda a corrupção está dentro do governo, isso efetivamente mataria essas instituições. Para contextualizar, o procurador-geral nomeado por Zelensky falhou no teste de integridade e nem sequer se qualificou para ser um procurador regular devido a alegações de corrupção anteriores. Sua nomeação foi o primeiro escândalo que desencadeou tudo isso. Organismos internacionais, anticorrupção e grupos da sociedade civil ucraniana alertaram que a aprovação desta lei poderia encerrar o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, cancelar a isenção de vistos e até desencadear sanções da União Europeia contra o país. Mas isso não impediu os deputados de Zelensky, que detêm a maioria parlamentar, e não precisam de outras facções para aprovar as leis. A lei foi aprovada. O bloqueio do pódio parlamentar não ajudou. Tentativas de remover o presidente do parlamento por violar procedimentos ao colocar o projeto de Zelensky na agenda falharam. Essencialmente, a Rússia conseguiu o que queria. Isso é triste. Não sei por que estou rindo, mas o problema todo é que não há explicação do governo, de Zelensky, sobre por que eles precisam fazer isso. Como nenhum argumento foi apresentado sobre por que esse projeto de lei precisa ser aprovado e se tornar lei. Infelizmente, sanções contra a Ucrânia, como as impostas à Geórgia, agora são prováveis. Ainda espero que nossa adesão à União Europeia e o regime sem visto não sejam cancelados, mas o risco de suspensão é muito alto. Hoje, o governo de Zelensky e o próprio Zelensky e seus deputados no parlamento traíram a Revolução de Maidan, traíram a Ucrânia e traíram todos os ucranianos, fazendo exatamente o que a Rússia tentou fazer através de Yanukovych. Agora, esse era o presidente, Yanukov, antes da Revolução de 2014. O que torna toda essa situação pior é o momento. Trump aprovou 10 bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia. A percepção dos Estados Unidos da América e da administração sobre a Ucrânia está mudando, visando pressionar mais a Rússia. E então temos isso. 10 bilhões de dólares deveriam ir para as linhas de frente. Isso pode causar alguns problemas. E além disso, desde o início da guerra, os propagandistas russos vêm gritando sobre como a Ucrânia é corrupta. E tivemos especialistas da Ucrânia neste canal, no nosso podcast, para explicar. Sim, é verdade. A Ucrânia é um país muito corrupto. Mas o motivo de estarmos pegando todas essas corrupções é por causa dessas agências. Houve uma pequena quantidade de ajuda que foi roubada por muitas pessoas corruptas no governo. Mas elas foram pegas. Quando digo pequena quantidade, me refiro a uma pequena porcentagem. Mas ainda assim, eram cerca de 40 a 50 milhões de dólares roubados. Mas essas agências pegaram esses, e é por isso que sabemos disso. Com as agências sob controle do governo, os propagandistas russos têm mais combustível para impulsionar o que quiserem. A Europa ajudou a recuperar a relação de Zelensky do limite do colapso após o desastre no Salão Oval. Mas agora esse erro não forçado por Kiev, onde isso deixa a adesão da Ucrânia à União Europeia. Bem, deixe-me dizer, definitivamente não parece bom para qualquer esperança da União Europeia que os ucranianos possam ter, porque esta é uma declaração que acabamos de receber do Ministério das Relações Exteriores alemão. A independência e força das instituições anticorrupção da Ucrânia são fundamentais para as reformas dos últimos anos.
A Ucrânia seguirá sendo avaliada por seu progresso. Apoie a Ucrânia. Isso foi em resposta à declaração do embaixador do G7, que disse isso. O G7 está acompanhando de perto o desenvolvimento de hoje no Nabu, incluindo a investigação de vários funcionários por supostos crimes. Encontramos o Nabu hoje e temos sérias preocupações. Pretendemos discutir esse desenvolvimento com os líderes do governo. Todos nós temos um compromisso compartilhado de apoiar a transparência, instituições independentes e bons governos. Valorizamos nossa parceria na Ucrânia para combater a corrupção juntos.